Ontem nós começamos, então, a trabalhar com vocês as perseguições do século III, que, como eu falei para vocês, foram as piores perseguições que nós tivemos. Começamos lá com o governo de Septímio Severo, dizendo que esse governo, no início, ele foi um governo de tolerância em relação aos cristãos. Tá gravando, Mauro? Tá. Que esse governo foi um governo, Septímio Severo foi um governo de certa tolerância para os cristãos, mas que, de repente, esse imperador ele mudou a sua visão, né, em relação aos cristãos, e ele vai, então, começar a perseguir, não os cristãos em si, mas ele tentou barrar o aumento do cristianismo, proibindo aí o que nós chamamos de entrada no cristianismo com o catecumenato, tá? Então ele vai impedir que as pessoas entrem no catecumenato, que dê aula no catecumenato. Catecumenato, como eu falei para vocês ontem, é uma espécie de catequese, só para a gente entender um pouco o que é essa questão. Ele vai, então, trabalhar nesse sentido de proibir o catecumenato. Ontem eu citei para vocês, por exemplo, a morte de duas grandes santas da igreja ainda hoje, que é Perpétua e Felicidade, que eram catecúmenas e serão mortas nesse período. Na África, principalmente, na região de Alexandria e Cartago, foram os lugares assim mais atacados por essa medida que o Septímio Severo fez. Nós falamos ontem para vocês, Valdemar está entrando. Valdemar, nós estamos fazendo aqui a memória da aula de ontem, tá? Nós falamos para vocês ontem que o medo do Septímio Severo era em relação ao cristianismo enquanto organização, que poderia, de alguma forma, prejudicar o império, tá? Aquela situação que os cristãos não rezam pelos deuses, tem dificuldade de se alistar no serviço militar e assim por diante. Depois do Septímio Severo, o outro governo que nós vamos ter, mas é de tolerância, né, vai ser do Caracalla, que é um governo de tolerância. Depois o governo do Heliogábalo também e do Alexandre Severo também, dois governos de tolerância. Eram imperadores orientais que conheciam as religiões orientais. Então, vamos dizer assim que fora nesse primeiro momento, a figura do Septímio Severo e depois do Maximino, que vai criar um edito contra, vamos dizer assim, as cabeças da igreja, né, contra os bispos, que foi logo o governo depois. O Maximino é de 235 a 238, ele também vai fazer um edito perseguindo, então, aí os padres e os bispos. Isso acontece nesses momentos de crise, terremotos, que os cristãos são aí atacados. Então, são esses dois governos, Septímio Severo e depois o Maximino, são as duas perseguições mais violentas nessa primeira metade do século III. Só que a sorte da igreja é que esse Maximino ele morre rápido, em 3 anos ele morreu, então as perseguições dele não foram duradouras e não causaram tanto impacto na igreja. Aí vem então o Décio. Esse sim, então, para nós o interessa aqui nesse estudo são dois imperadores, o Décio e depois o Diocleciano. O Décio e o Diocleciano serão os dois dois imperadores que vão aí sim ter uma grande perseguição em relação à igreja. É difícil mensurar qual foi a pior perseguição, se foi a do Décio ou do Diocleciano. Todas duas pós aí metade do século III. O Décio, nós vimos ontem, ele fez um edito em 250, dizendo que todos os habitantes deveriam fazer sacrifícios aos deuses, numa espécie de supplicatio, né, um termo latino que significa súplica aos deuses pelo império que está em crise. Tá? Então a ideia dele era que os deuses protegessem o império, o bem-estar do império. O problema é que esse decreto, esse edito, ele foi muito bem organizado, porque as pessoas tinham que procurar um templo, fazer o sacrifício, e esse sacrifício depois recebia-se um certificado chamado de libelli, né? Ou libelos é no singular. Então você recebia aí um certificado testemunhando que você tinha feito esse sacrifício.
passado esse sacrifício, você deveria procurar uma junta que supervisionava o culto e mostrasse aí o seu certificado. Então, depois as pessoas que tinham prestado culto, então eram liberadas, tá? Aí os cristãos, eles se encontram numa situação difícil, porque eles têm que sacrificar ou morrem. Esse era o edito. As fontes que nós temos, principalmente do Cipriano, Cipriano era bispo ali da África, mostra que muitos sacrificaram, a maioria sacrificou por medo de morrer, a maioria dos cristãos sacrificou. Cometeram o que no cristianismo é chamado de apostasia, negaram a fé e fizeram sacrifício aos deuses, a maioria na África. Uma minoria não sacrificou e, logicamente, foram presas, e dessas que foram presas, muitas se tornaram mártires, mas outras, não se sabe o motivo, né? É difícil você ter a explicação de cada caso, né? Algumas foram soltas depois de serem presas, possivelmente pessoas influentes, mas de qualquer forma, a maior parte dos cristãos fizeram aí esse sacrifício aos deuses. Inclusive, conta o Cipriano, bispos, clero, diáconos. O Cipriano conta de dois colegas dele, bispos, que sacrificaram. Nós conhecemos em outras regiões também bispos que sacrificaram. Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui, que é muito importante esse parênteses para a gente entender depois o que nós vamos estudar. O problema de sacrificar e continuar vivo é que quando essa perseguição terminar, com que cara esses bispos vão governar a sua igreja? Com que cara esses padres vão assumir as suas paróquias? Com que cara esses diáconos vão ajudar no culto? Com que cara os leigos que sacrificaram voltam para a comunidade? Então vai criar um mal-estar muito grande entre os que não sacrificaram e ficaram vivos e os familiares daqueles que sacrificaram e morreram, ou que não sacrificaram e foram liberados depois. Vai se criar um mal-estar muito grande dentro da igreja, principalmente na África. Principalmente na África. Então, seja, um conflito entre os que sacrificaram e ficaram vivos e aqueles que não sacrificaram e não morreram por algum motivo, você chama de confessores, ou dos familiares daqueles que sacrificaram e perderam a vida. Na África vai se criar, inclusive, depois, uma heresia dizendo que essas pessoas não deviam ser perdoadas, as que ficaram vivas. Depois eu vou falar sobre essa heresia com vocês, tá? De qualquer forma, criou-se esse mal-estar muito grande na África. Se essas pessoas que continuaram vivas, que cometeram a apostasia, se elas deviam ou não ser perdoadas. Vai ser um grande problema na África do século III e início do século IV. Santo Agostinho, inclusive, é um dos que vai entrar nesse confronto aí. Nós vamos depois falar sobre isso, tá? Aqueles que compraram os certificados são chamados de libellati, né? Ou se compraram o libelo, também eles vão ficar em situação complicada, porque é tão pecado você fazer o culto, como você comprar esses documentos, porque você demonstra uma fé fraca, uma fé que não enfrenta o martírio, é uma fé fraca, é uma fé que a igreja considerava como uma fé corrupta. Então, aqueles que compraram os documentos para não morrer também ficaram em saias justas depois da comunidade. Foram vistos como cristãos débeis, né? Quer dizer, fracos na fé. O próprio Cipriano, ele considera que essa perseguição foi uma espécie de expurgo dentro da igreja, porque revelou quem era de fato cristão e quem não era. Quem era cristão só de nome, cristãos fracos. Porque nesse momento, o cristão verdadeiro, segundo a mentalidade da época, o cristão verdadeiro é aquele que morre pela sua fé. Então, como a maioria prefere fazer sacrifício aos deuses, demonstrou que o cristianismo não estava tão autêntico assim, na visão do Cipriano, que foi bispo de Cartago, tá? Cipriano foi o grande bispo de Cartago. Então, ele vai dizer que foi uma espécie de expurgo. A própria igreja reconhecer as suas fragilidades no século III. O interessante, então, que nós tivemos os que sacrificaram,
os que compraram e os que morreram Marte. Os que não morreram Marte se tornaram confessores. A palavra confessor, quando vocês lerem na história da igreja, confessor significa aquele que confessou a sua fé diante de uma perseguição, mas que não morreu por algum motivo. Eles são considerados quase santos em vida. Pessoas corajosas que confessaram a sua fé, esperaram a morte, mas a morte não veio por algum motivo. Foram libertados, ou o imperador morreu, alguma questão aconteceu para que essas pessoas não viessem a morrer. E aí, então, elas foram tidas como santos em vida, os confessores, tá? Então, no Egito, norte da África, nós vamos ter aí muitas pessoas que confessaram, tá? Isso nós vimos até ontem na última aula. Uma outra coisa, aí depois do Décio, a sorte da igreja também que o Décio governou por pouco tempo. Ele governa basicamente 249, 250, porque 251 já está morto. A igreja vai encontrar aí mais ou menos 7 anos de paz, até o governo do Valeriano. Então foi um período de paz, de tranquilidade. Teve apenas um imperador chamado Trebônio Galo, ele governou por 2 anos também, 251, 253, que ele mandou prender o presidente da comunidade, chamado Cornélio, e enviou para uma prisão. Tá? Esse presidente da comunidade de Roma, ele vai morrer em 253. Só essa perseguição que a gente conhece, desse Trebônio Galo. Mas só foi essa. Então, durante 7 anos da morte do Décio, até o aparecimento do Valeriano, ele assume em 257. Então, durante praticamente 7 anos, a igreja viveu um período de paz, tá? de tolerância religiosa, sem nenhuma perseguição. Esse Valeriano, no início do governo dele, em 257, ele foi tido aí como um grande tolerante, no início. É muito interessante, não sei se vocês observam isso. Quando esses imperadores assumem, normalmente eles são tolerantes. Aí acontece alguma coisa que eles mudam a perspectiva deles, tá? O Valeriano, então, no início, ele foi, podemos dizer assim, que nos 4 primeiros anos dele de governo, ele foi bastante tolerante. Ele assume 253 a 257, ele é tolerante com a igreja, não tem problema nenhum. Tem um homem chamado, um bispo chamado Dionísio de Alexandria, dizia inclusive que nenhum predecessor dele foi tão benévolo com a igreja como ele. Então, nos 4 primeiros anos, esse Dionísio de Alexandria, um cristão, dizia que a casa do imperador parecia uma igreja de Deus, tão bondoso que ele era para com os cristãos. E isso nos 4 primeiros anos de governo dele. Então, de 253 a 257, ele foi muito bom para a igreja. Só que aí mudou o comportamento, como aconteceu lá com o Septímio Severo. Tá? A partir do ano de 257, muda-se completamente o comportamento do imperador Valeriano, e aí ele vai perseguir principalmente os cabeças da igreja. A ideia dele era clara: se corta a cabeça, o corpo cai. Então, o decreto dele vai visar principalmente os bispos e o clero da igreja. Tá? Por que essa mudança de comportamento? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Por que esse imperador Valeriano ele mudou de comportamento? A questão é que um ministro dele, chamado Macrino, deu uma ideia para ele maluca, e essa ideia colou. Qual foi a ideia? O Império Romano não estava em crise financeira? Persegue os cristãos e confisca as propriedades deles. Então, ou seja, basta você perseguir os cristãos, que já era uma prática do Império Romano, e aí as propriedades desses cristãos mais ricos você confisca. E assim ele fez. Então, ele vai confiscar até as terras dos cristãos, tá? Cemitérios, propriedades. O Valeriano ele vai, então, confiscar, perseguindo esses cristãos. Então, o primeiro edito dele foi visando, portanto, o clero, a cabeça da igreja. Bispos, padres, diáconos deviam sacrificar aos deuses do império. Esse foi o edito dele. Ele não estava preocupado com o restante.
Mas assim, a primeira ideia dele era essa, tá? Que os bispos, padres e diáconos sacrificassem aos deuses do império. E outro decreto dele é que qualquer ministro da igreja que continuasse a celebrar o culto, a missa, né? Ou organizar reuniões em cemitérios, devia ser punido com a morte. Então aqui baixa-se um decreto litúrgico, né, de proibição de culto nas igrejas, que começam a aparecer agora, tá, ou em casas, e mesmo em cemitérios. Pessoal, eu já falei isso e volto a repetir aqui. Eu, inclusive, agora vou com um grupinho para Roma e nós vamos celebrar uma missa lá numa catacumba de Domitila, em Roma. Essas catacumbas, esses cemitérios, quer dizer, cemitérios subterrâneos, eles não eram lugar onde os cristãos escondiam. Basta você ver esse decreto do imperador. Então, o império, os imperadores sabiam onde os cristãos reuniam, mesmo porque, para se ter um cemitério, era necessário comprar o cemitério e registrar publicamente esse cemitério nos cartórios. Então, era claro a divisão entre cemitérios cristãos e cemitérios não cristãos. Por que os cristãos compram os cemitérios para eles? Porque os cristãos já não queriam ser enterrados com os pagãos. Eles queriam que o cemitério fosse um território sagrado, onde fosse aí, vamos dizer, a primeira demonstração do espiritual, do campo espiritual. Então eles compram esses cemitérios. Então isso tem que estar claro para nós, porque em muitos livros de história, muitos historiadores falam que os cristãos escondiam nas catacumbas. Não é verdade. Os cristãos usavam as catacumbas, além de enterrar os seus mortos, como era muito caro os terrenos em Roma, eles usavam o espaço que existia dentro das catacumbas. Depois eu posso mostrar a foto para vocês. Existe um lugar que você coloca nas paredes os mortos, né? Na parede você vai enterrando os mortos. E existem antessalas que eram de famílias mais ricas. Nem todos tinham essa antessala. A antessala era como se a gente chama hoje, quando você compra um jazigo completo, sabe? Você tem um jazigo completo. Então, essas antessalas era esse jazigo completo de uma família rica. E ali se celebrava as missas, né? As missas para esses defuntos, ou fazia o refrigério. O que é o refrigério? Você fazia tipo de um piquenique, literalmente é isso, fazia-se um piquenique em memória dos mortos. Ali comia uma fruta, né, para lembrar daquele morto que estava com você. Então, esses refrigérios também existiam entre os cristãos. Essa prática desapareceu, mas ela existiu no passado. Essa refeição sagrada em homenagem aos cristãos. Santo Agostinho, no livro dele chamado A Cidade de Deus, no livro chamado As Confissões, ele revela que a mãe dele, a Santa Mônica, no Dia dos Mortos, ela ia em frente aos túmulos de parentes que ela conhecia, né, logicamente, e ali tomava um vinho, um copo de vinho em homenagem àquele morto, né, daquele parente que ela conhecia. Santo Agostinho diz que quem proibiu a mãe dele de fazer essa prática foi o Santo Ambrósio, dizendo que essa prática era uma prática pagã e não uma prática cristã. Então, só para mostrar que essas práticas existiram no cristianismo e que os bispos vão colocando depois limites nela. Mas, de qualquer forma, o Valeriano, ele proíbe os padres de celebrarem os cultos e também de organizar reuniões em cemitérios, tá? Para vocês verem que os cemitérios não eram lugar de esconder cristãos. O próprio imperador sabe que os cristãos reuniam ali. Na África, como sempre, e é interessante a gente observar isso. Eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, que a África, nesse período que nós estamos estudando, talvez tenha sido o grande berço, né? A grande. Não berço, porque berço é o nascimento, mas a África era talvez uma das grandes referências do cristianismo antigo, principalmente a cidade de Cartago. Santo Agostinho estudou em Cartago. Da África, nós temos grandes expoentes cristãos. Temos o Cipriano, temos o Dionísio de Alexandria, que eu citei para vocês agora. Tem o Santo Agostinho, temos o Cipriano, já falei do Cipriano, né? Temos o Tertuliano. Então, só para a gente lembrar de alguns grandes nomes da África cristã. Então, a África, hoje, ela basicamente ela é islâmica,
mas o norte da África, estou falando aqui do norte da África, tá? Hoje ela é islâmica, mas ela, por muitos séculos, a África foi uma das grandes regiões cristãs do mundo, com os grandes intelectuais, Orígenes é africano. Então, só para a gente vai lembrando aqui desses grandes nomes. Ali na África tinha a Biblioteca de Alexandria, berço da cultura ocidental. Então, ou seja, a África foi um expoente do cristianismo, um grande expoente do cristianismo. E nessa África, nessa perseguição do Valeriano, nós vamos ter a prisão desses dois grandes bispos nesse momento, que é o Cipriano e o Dionísio. Eles serão presos e condenados a trabalhos forçados, né? Eles, com outros cristãos, vão ser condenados a trabalhos forçados nas minas. Então, esse foi um edito. O outro edito foi de 258. Esse primeiro foi de 257, que os bispos estavam proibidos, bispos e padres, né, proibidos de celebrar culto e também reuniões nos cemitérios. O segundo edito foi de 258. Nesse edito, o Valeriano ele dizia claramente que o clero que recusasse fazer sacrifícios aos deuses deveriam ser executados imediatamente. Então a ideia dele era, de fato, acabar com a cabeça da igreja. Então o edito de 258, ele vai então ser duro, que todos aqueles que pertencem ao clero que não fizesse o sacrifício aos deuses, eles teriam morte eminente. Aqui é interessante que não foi apenas o clero que foi atingido. Lembra que um dos objetivos do Valeriano era confiscar as propriedades. Então a classe dominante entre os leigos também sofreu as perseguições. Senadores, cavaleiros, né, vamos dizer, de posição dentro do império, eles perderam fortuna, porque foram presos, eles com suas esposas, aqueles que não fizessem o sacrifício aos deuses, então eles perderam fortunas. É, Outros também que se recusavam a sacrificar, desses leigos, poderiam ser também mandados para o exílio. O exílio, e os maridos, as mulheres, né? Iam ser mandados para o exílio e os maridos eram condenados à morte. E esses leigos ricos, que eu estou falando para vocês. Os funcionários imperiais em Roma e nas províncias também foram condenados à morte, aqueles que não fizeram o sacrifício. Então você tem aí um objetivo muito claro do imperador Valeriano: acabar com o cristianismo, acabando com a cabeça da igreja, e confiscar os bens desses mais ricos. Veja bem que os leigos que ele busca são os leigos ricos, senadores, cavaleiros, administradores de província, pessoas que contavam com uma certa fortuna. É interessante também observar nesse século III que, diferente de hoje, os padres naquela época podiam casar, naquela época os padres eram casados, e padres também podiam ter riquezas. Na verdade, a maior parte desses padres eram de famílias ricas, porque ser padre na igreja no início era um prestígio, um privilégio. Então, muitos ricos entravam na igreja para ser padres. Os bispos eram muito ricos nesse período. Se eu listar aqui o nome dos bispos desse período, vocês vão ver assim, que todos eles vinham de grandes famílias ricas de todo o império. Lembrando assim, Ambrósio era prefeito de Milão quando se tornou bispo. Então esses homens eram muito ricos. Então matar o clero aqui também visa pegar a riqueza desses padres e desses bispos. Então esse foi o objetivo aqui do Valeriano. Então, ou seja, o clero e a classe nobre e rica precisavam ser eliminados. Esse era o grande objetivo deles. Os cristãos deveriam ser privados dos seus líderes, tá? Até o cristianismo desaparecer. Ou seja, visando um lucro financeiro, pessoas foram perseguidas por esse Valeriano. Veja bem, ele governou basicamente aqui, ele vai até 258. Os 4 primeiros anos dele, foram tranquilos para a igreja. Foi só quando esse Macrino que deu essa sugestão para ele de
confiscar os bens desses ricos cristãos, que aconteceu esse problema, tá? Que aconteceu esse problema. Então, na África, nós não podemos esquecer que na África, o Cipriano, grande bispo Cipriano, ele morreu na mão desse Valeriano. Tá? Primeiro foi preso, depois ele morreu. Aceitou a sua morte. Aquele bispo que eu falei para você, Dionísio de Alexandria, ele não morreu, mas foi preso. Em Roma, o caso mais eminente de morte de Roma foi a morte do Papa Sisto II, que é o bispo de Roma, né? O Papa Sisto II morreu, e também os diáconos que eram de Roma também perderam a vida nessa perseguição de Valeriano. O Dionísio de Alexandria, ele era bispo da igreja do Egito. Ele foi preso e depois mandado para o exílio e sobreviveu desse exílio. Veja bem, o Dionísio de Alexandria, portanto, ele entra dentro do quadro dos confessores. Ele confessou a fé, foi preso e enviado em exílio. Depois da morte do imperador, ele voltou. Então, ele é considerado um confessor, aquele que confessou a fé. Eu falo sempre isso para a gente não pensar que confessor é de confissão, né? Não é de confissão no sentido de pecados, vou confessar meus pecados. Não, confessor aqui é no sentido de confessar a fé. Eu sou cristão, não abro mão da minha fé, prefiro morrer pela minha fé. Então, esse Dionísio, que era bispo do Egito, ele foi para o exílio e depois ele volta, tá? Nós tivemos muitos leigos mortos nessa perseguição também do Valeriano, tá? E a maior parte, de novo, das mortes de leigos foi na África, e também no Egito. Nesses dois lugares, muitos leigos foram mortos. A perseguição do Valeriano chegou à Gália, onde hoje está a França, chegou à Espanha, chegou na Ásia, chegou na Síria. Nós temos relatos aí, nossa fonte para isso aí, além do Cipriano, antes de morrer, nossa fonte também aí é o Dionísio de Alexandria, que sobreviveu, e depois, no século IV, o Eusébio de Cesareia. São fontes que nós temos dessa perseguição aí, desse imperador chamado Valeriano. Então, podemos colocar assim, ó, no século III, até agora, os piores imperadores da perseguição. Septímio Severo, que persegue os catecúmenos, o Maximino, lá, que decretou também a perseguição dos bispos, só que ele morre rápido, então a perseguição foi pouca, né? Aí o Décio, que essa foi a pior, né? O Décio que manda executar para receber lá o certificado, o libelo, e agora desse Valeriano. Esse Valeriano também foi uma perseguição, embora com poucos anos, porque 257, 58, 59... Não, 58, né? 57, 58. Foram os 2 anos. Porque 59 ele vai morrer. Ele vai morrer no ano de 259, na mão dos persas. Os persas o capturam, tá? E aí ele morre na mão dos persas. Então, 2 anos também foram anos duros para a igreja, principalmente pelo confisco das propriedades. O que mostra, outra leitura importante, é que a igreja já está começando a acumular uma certa riqueza, seja riqueza individual que as pessoas tinham, seja da própria igreja com cemitérios que eram comprados foram confiscados. Então, foram, além da questão da riqueza material, a igreja perdeu muito da sua riqueza em pessoal, né? Grandes bispos como esse Cipriano. Cipriano, ele tem um livro chamado Da Unidade da Igreja. É ele que defende a ideia que se você não está unido ao bispo de Roma, você não pertence ao cristianismo. Esse Cipriano também, antes de se converter ao cristianismo, ele fazia a chamada, hoje chama de magia negra. Ele tinha um livro escrito sobre magias negras, né? Depois ele se converte ao cristianismo. Então, quando você pesquisa sobre Cipriano, você tem que tomar muito cuidado, porque se falar, mas o Guto falou desse Cipriano como bispo, e aqui eu estou vendo, falando dele aqui que ele fazia magia negra, essas coisas, é porque isso foi antes dele converter. Ele participou dessas religiões africanas que mexiam com magia. Magia negra é o nome que nós damos hoje, tá? Magia que você podia fazer qualquer coisa em relação à magia, tanto para o bem como para o mal. Depois ele se converte, se torna bispo de Cartago, muito inteligente, escreveu esse livro sobre a unidade da igreja. É um livro base
para aqueles que defendem Roma como a cabeça da igreja, tá? Porque ele é um dos primeiros que fala isso. Se o bispo não está ligado a Roma, ele não está em comunhão com a igreja. É Roma que dá essa comunhão. Então, esse livro foi fundamental no século III, escrito por ele, por Cipriano de Cartago. Então, a igreja perdeu aí muita gente boa em relação não só à questão intelectual, mas também à questão pessoal. O filho dele chamou-se Galieno, filho do imperador Valeriano. Não se sabe por quê, mas possivelmente ele percebeu que a perseguição do pai dele foi um erro. Ele governa por 8 anos, de 260 a 268, e durante esses 8 anos a igreja teve uma paz. O Galieno, ele revoga os editos do pai dele, como manda devolver as propriedades para os cristãos, tá? Então ele vai fazer um decreto em favor dos cristãos, a devolução de tudo aquilo que foi confiscado da igreja. Ele faz inclusive um edito para isso. O Dionísio de Alexandria, aquele que foi perseguido, exilado, inclusive conta isso, que sobre o governo do Galieno houve uma paz da igreja, uma paz da igreja interessante. Muitos acreditaram que se tinha chegado ao fim desses períodos da perseguição devido à bondade do Galieno para com os cristãos. Como eu falei para vocês, possivelmente o Galieno percebeu que o número de cristãos já era grande e que governar um império sem o apoio dos cristãos não daria certo. Então ele percebe que sem os cristãos qualquer governo está falido, porque é um número considerável já em Roma e no império, e vai então suspender aquele decreto do pai e vai pedir para devolver aquilo que foi confiscado em nome do pai dele. Então foi um governo de paz que durou até o ano de 268. Ele pediu não só as propriedades, mas também que os locais de cultos, os cemitérios também fossem devolvidos e que ninguém perturbasse os cristãos. Esse foi o edito dele. Então é um edito de paz, que inaugura uma paz que vai durar. Isso é interessante. Embora ele governou só 8 anos, ele vai de 260 a 268, esse período de paz durou 40 anos. Então, desde que ele assumiu 260 até a perseguição do Diocleciano, que é no início do século IV, 303, 304, não houve perseguição à igreja. Então foram 40 anos, mais ou menos, de paz dentro da igreja. Uma geração, vamos dizer assim, uma geração de cristãos não viveu sem nenhum tipo de perseguição. Tá? Isso foi muito interessante. O próprio Eusébio e também, né, essa era a ideia da época, dizia que a igreja conseguiu 3 tipos de liberdade. Tá? Então, a religião cristã ela passou a ter 3 tipos de liberdade com Galieno. Primeira liberdade, a liberdade de confissão de culto. Você podia dizer em voz alta, em qualquer lugar, que você era cristão e que ninguém ia te perseguir. Então, essa liberdade de confissão de culto foi uma das liberdades que o cristianismo teve no governo de Galieno. A segunda liberdade foi a liberdade de culto. Os cristãos agora podiam participar abertamente, livremente de uma celebração e que ninguém iria importunar os cristãos. Tá? Então, essa liberdade de culto também foi adquirida nesse governo do Galieno. A terceira liberdade foi a liberdade de pregação. Então, qualquer um podia pregar o cristianismo nas ruas, em qualquer lugar, que não seria perseguido. Então, essas 3 liberdades, os cristãos observaram no governo do Galieno: liberdade de confissão, liberdade de culto e liberdade de pregação. Tá? É como se os cristãos acreditassem que as perseguições tinham acabado de vez. Os que viveram esse período pensaram que o cristianismo não sofreria mais perseguições.
Tá? Essa era a imagem que se passava na cabeça daqueles cristãos que viveram sobre o Galiano. Porque são 40 anos sem ser amolado. Tá? Então, são 40 anos em que você tem aí essa liberdade. Até que apareceu, então, um imperador chamado Diocleciano. Esse Diocleciano, ele foi um imperador importante para o Império Romano, porque diante da crise que o Império Romano estava, o seu objetivo foi de organizar a administração, economicamente, administrativamente, religiosamente. Então, ele tinha que organizar, senão o Império entraria em colapso. Então, ele tinha que arrumar. Uma ideia que ele teve, que foi assumida plenamente, foi dividir o Império em dois. Então, um império que ficava no Ocidente e um império que ficava no Oriente. E aí o seguinte, ele criou um negócio chamado tetrarquia. Tetra, que é quatro. Arquia, governo, governo de quatro. Então, no Ocidente, ficariam um imperador e um vice, chamado de César, tá? E no Oriente, também dois outros, um imperador e outro César, quer dizer, outro vice. Então, teriam dois imperadores, um para o Ocidente, outro para o Oriente, e dois vices. Passados 20 anos de governo, se esses imperadores não tivessem morrido, os dois vices assumiriam. Então, foi um governo duradouro de organização. E não era um governo separado do outro. Os quatro governavam. Uma lei para um lugar servia para os outros lugares. Era comunicado as decisões entre eles. Então, foi uma tetrarquia. A ideia dele era sanar as finanças, organizar o império. Essa é a ideia dele. E ele conseguiu fazer isso. O império melhorou bastante com Diocleciano e os outros. Financeiramente, as fronteiras ficaram muito mais resguardadas, a questão militar se fortaleceu. Então, foram períodos importantes. Faltava, então, organizar a questão religiosa. Porque, como eu falei para vocês, a religião em Roma ela é uma questão pública, não é privada. Ela faz parte do status governamental. Então, ou seja, você precisa fazer culto aos deuses, você precisa rezar pelos imperadores. Muitos imperadores eram tidos em vida como deuses, como foi o caso de Diocleciano. Ele vai querer ser saudado em vida como Deus. Esse eram as questões. A mulher do Diocleciano com a filha dele, a mulher chamava Prisca e a filha Valéria, elas tinham simpatia para com o cristianismo, eram simpáticas ao cristianismo. Então, no início, também, como todos os governos, o governo do Diocleciano foi um governo simpático ao cristianismo também. Foi um governo simpático ao cristianismo. Mas, de novo, as coisas mudaram. Por que mudou? A questão está ligada ao exército. Tá? Muitas rebeliões de cristãos no exército. Não por servir o exército, porque os cristãos iam para o exército quando eram convocados. Nós temos aí soldados cristãos, como eu falei para vocês, Sebastião, que vocês conhecem, né? Sebastião, o São Jorge, é o da Capadócia, e dentre outros soldados. Tá? Tinham cristãos no exército, não era essa a questão. O problema é que muitas vitórias dos soldados romanos eram celebradas com sacrifício aos deuses ou com sacrifício ao imperador. E nesse momento, então, muitos cristãos se recusavam a fazer esses sacrifícios. Isso foi chegando até a corte, chegando até o imperador. Nós temos alguns casos aqui, vou citar só alguns para vocês saberem. Na Numídia, o cristão Maximiliano recusou violentamente alistar-se, não quis alistar no exército. Aquele problema que eu te falei ontem, que muitos viam o exército como uma coisa negativa, porque iria ter que matar. E matar para o cristianismo é uma coisa complicada naquele momento. Tá? Dois veteranos soldados, chamados Tipásio e Júlio, em 298 e 302, eles, depois de uma vitória, eles recusaram pegar moedas com o rosto dos imperadores como filho dos deuses. Então, ou seja, aquele botim de guerra tinha moedas com o rosto dos imperadores como se eles fossem filhos dos deuses. E ao dar essas moedas para esses dois soldados, Tipásio e Júlio, um no ano de 298, outro no ano de 302, eles recusaram as moedas, dizendo que não aceitaria, porque aquelas moedas eram moedas que eram, vamos dizer, profanas para eles.
tá? Fábio, funcionário da administração civil da Mauritânia, recusou a carregar as imagens dos mortos nas esfinges, aquelas bandeiras que ia na frente do exército, tá? Mas a esfinge não era de qualquer morto, era a esfinge dos imperadores como deuses. Eles não aceitaram carregar a bandeira com o rosto dos imperadores deificados, quer dizer, que foram tornados deuses pelo Senado, porque era o Senado que definia se o imperador virava ou não Deus. Dependendo do comportamento do imperador em vida, ele se tornava um Deus ou não. Então, esse Fábio, que era funcionário da administração da Mauritânia, não quis levar a bandeira com o rosto dos imperadores que foram deificados. Isso foi chegando aos ouvidos do Diocleciano. Então, o problema começou nos exércitos, uma espécie de rebelião de cristãos dentro do exército. Tá? O grande problema, como eu falei para vocês, para alguns cristãos, sim, que eles não queriam participar da vida militar, mas outros repudiavam participar desses atos pagãos, tá? Que era o imposto, muitas vezes, como forma de culto imperial. Então, eles recusaram porque os imperadores se diziam filhos de Júpiter e Hércules. Então, os cristãos não queriam prestar culto a eles. E aí, então, ele começou a baixar vários decretos. Foram 4 decretos, que começou no ano de 300 e vai até 304. Esses decretos foram terríveis para os cristãos. Segundo os historiadores, o Gedim, que eu trabalho, é um deles, ele vai dizer que a perseguição do Diocleciano foi pior do que a do Décio. Bem pior do que a do Décio. Então, primeiro edito de 300, ele ordena que todos os soldados deveriam sacrificar aos deuses ou deixar o exército. Então, se você é cristão e não quer sacrificar aos deuses, você tem que sair do exército. Mas o exército era uma grande profissão. Então, era difícil para muitos saírem do exército, porque ali estava o ganho dele, né? O ganho da família dele. Então, foi o primeiro edito. Ou soldado sacrifício aos deuses, ou pode deixar o exército. Isso foi o primeiro decreto. O outro decreto, de 303, ordenou, em nome dos 4 imperadores, a demolição de todos os templos cristãos e a entrega dos livros sagrados, a Bíblia ou livro litúrgico, tá? E proibiu todas as reuniões para a celebração do culto, inclusive nos cemitérios. Então, esse edito de 303 foi muito duro, porque além das igrejas serem destruídas, as poucas que existiam serem destruídas, os livros sagrados deveriam ser entregues aos administradores, seja Bíblia, seja livro litúrgico. Logicamente que muitos cristãos entregavam livros falsos, porque a administração não sabia o que era sagrado e o que não era, né? Isso aconteceu também. Esse foi o decreto de 303. Muitos cristãos que trabalhavam na administração imperial foram reduzidos à escravidão, e se eles fossem nobres, eles perdiam seus cargos, privilégios e cargos. Então, seja, a lei do Diocleciano pegou a todos, de nobres a plebeus, todos. Então, muitos cristãos da corte perderam seus cargos, se não sacrificassem, logicamente, aos deuses. Os cristãos foram declarados incapazes de fazer qualquer ato dentro do Império Romano, ou seja, como se tornassem crianças, eles não podiam nem transferir propriedades, porque se tornaram incapazes. Então, os cristãos eles passaram a ser seres incapacitados dentro do Império Romano. Os nobres foram forçados a sacrificar, como eu falei para vocês. Se não sacrificasse, perderiam os cargos, tá? E seriam aí aprisionados. A própria esposa e filha do Diocleciano, que eram simpatizantes do cristianismo, tiveram que fazer sacrifício. Nós não sabemos se elas eram cristãs ou não, porque é difícil determinar, mas elas tinham simpatias pelo cristianismo. O bispo vamos dizer, o bispo da corte do Diocleciano, ele foi executado. O nome dele era Antimo. Então, esse bispo, ele que era o bispo ali da corte imperial, ele foi sacrificado. Outros clérigos foram banidos ou condenados à morte, tá? Porque não quiseram cumprir as ordens desses editos, como a entrega de livros, dos livros sagrados. Os que não entregavam livros eram banidos ou mesmo mortos, tá? Esse segundo edito que eu falei, ele privou os cristãos das suas igrejas, de seus pastores. Quer dizer,
esses editos eles foram assim na parte organizacional da igreja, né? A igreja teve aí atingido a sua parte organizacional. As cadeias estavam lotadas de padres, bispos e diáconos. Não tinha mais nem mais espaço para criminoso. Então, padres, exorcistas, leitores, bispos, então, as cadeias ficaram cheias esperando o julgamento desses cristãos. O terceiro edito foi mais específico em relação ao clero. O clero que não sacrificasse aos deuses seria executado. O clero que sacrificasse seria libertado. Então, dentro das cadeias, os que já estavam presos. Os que sacrificassem seriam libertados. Os que não sacrificassem seriam, além de torturados, executados. O quarto edito foi em 304. Foi o último edito do Diocleciano. Ele vai pedir que todos, né, todos os habitantes do império façam sacrifício aos deuses. Se não o fizerem, todos, independente de quem fosse, se não fizesse, seriam também aí executados. Então, ou seja, essa perseguição ela começou lentamente no ano de 300, com o primeiro edito, né, que foi o edito de... Basicamente, foi o edito de que os soldados deveriam sacrificar. Começou com a classe dos soldados, e o último, 304, foi para todos. Então, até 304, nós tivemos aí a grande perseguição do Diocleciano. 303 e 304 foram os anos mais fortes dessas perseguições. Foi uma baixa muito grande para os cristãos. Como a questão começou no serviço militar, muitos soldados morreram. Por isso, pessoal, que nós temos aí hoje, oficialmente, 3 santos soldados que são muito famosos no Brasil. O Santo Expedito, os santos chamados São Sebastião e outro santo chamado aí São Jorge da Capadócia. Não estou dizendo nem que eles existiram, porque até a comprovação deles é difícil, mas é para dizer que muitos cristãos soldados perderam a vida. Muitos cristãos soldados perderam a vida nesses editos. Porque começou toda a rebelião começou pelo exército, né, de cristãos que não queriam sacrificar os deuses. Então nós temos aí, quando você fala de um soldado sacrificado, mártir da igreja, pode ter certeza que foi na perseguição do Diocleciano. Dizem, né, diz a biografia, ou as biografias, porque não é só uma, são várias, do São Sebastião, que ele era chefe da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador. Quando o imperador ficou sabendo que ele acompanhava, fazia visita às prisões para acalmar os presos, né? Muitos desses presos cristãos, que ajudava esses presos escondidos do imperador. Quando isso caiu nos ouvidos do imperador, o imperador manda, então, matar esse soldado, Sebastião, que era um soldado que veio de Milão, né? A família dele era rica em Milão, ele veio servir em Roma. Alguns falam que a família dele era até francesa, mas estava em Milão. Ele vem servir em Roma. Aí manda matar ele. Vocês conhecem o episódio, né, das flechadas, mas aquelas flechadas não matou o Sebastião. As pessoas hoje pintam os quadros dele com as flechadas, como se as flechadas tivessem matado ele. Não foi as flechadas. Uma mulher chamada Inês viu aquele homem numa árvore, né, com flechas, tirou ele da árvore, conseguiu salvar a vida dele. Ela hoje é considerada santa da igreja, Santa Inês. Santa Inês. E aí dizem que o Sebastião voltou à corte imperial para dizer que os deuses do imperador eram deuses falsos, porque não conseguiram matar ele. E aí o Diocleciano manda matar ele na frente dele a paulada. São Sebastião morreu a paulada, segundo aí segundo a biografia dele. Depois o corpo dele foi jogado no esgoto da cidade, chamado Cloaca Máxima, né? Cloaca Máxima. Foi jogado aí no esgoto da cidade. Teve aí uma pessoa que disse que sonhou onde estava o corpo dele, e ali os cristãos de noite buscaram o corpo dele, e hoje o corpo dele encontra-se, né, os restos mortais, encontra-se numa igreja chamada Igreja de São Sebastião, em Roma, onde tem uma catacumba, inclusive, ali, tá? Então, só para vocês perceberem que os soldados foram bastante visados, soldados cristãos, lógico, foram bastante visados aí no governo Diocleciano.
As perseguições, basicamente, elas terminam aqui. Vai ter uma depois a gente fala sobre isso, mas ela foi mais leve, porque depois o império entra em colapso, vários imperadores começam a lutar entre eles pelo trono de Roma, vários. Um desses imperadores que vai lutar pelo poder em Roma e vai ganhar, o último que ele consegue vencer vai ser o imperador Maxêncio. O nome desse imperador é Constantino. Então, Constantino vai assumir o governo, e aí esse Constantino vai lentamente se convertendo ao cristianismo. A mãe dele, Santa Helena, era uma cristã, e aí o Constantino, inclusive, recebeu o batismo no leito de morte. Nós vamos falar depois do Constantino, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu estendi um pouco mais, porque nós começamos aí com 5 minutos de atraso. Se alguém tiver pergunta, pode fazer. Só um adendo aqui para vocês saberem uma coisa que eu não falei. Muitos desses mártires, a biografia deles só aparece muito depois, principalmente na Idade Média. E muitos não têm dados históricos, então a igreja fica sempre com o pé atrás. Um desses, né, que a igreja tem um pé atrás, é o São Jorge, da Capadócia. E aí, no ano, se eu não me engano, foi em 1969. Eu vou pegar para vocês o ano certinho. O Papa da época era o Paulo VI. Ele deixou o culto do São Jorge como um culto opcional. Quem não quiser fazer, não precisa. Porque em torno dele tem muitas lendas, muitas lendas. Nem sabe de fato se ele existiu. Então, em 1969, o culto do São Jorge da Capadócia, ele passou a ser um culto opcional. A igreja, ele não está mais no martiriológico romano. Foi tirado, tá? Ele já não faz mais parte desde 1969. A data, se não me engano, é essa. Só para vocês saberem. Um santo que eu tenho também dificuldade de prestar culto a ele, e a nossa paróquia, inclusive, é o nome dele. Toda vez que vai rezar, eu tenho que ter um pé atrás. É esse santo das causas impossíveis aí, acabei de falar um dele, a gente sempre foge. Fugiu o nome aqui, daqui a pouco eu lembro. Vou lembrar aqui. Pode falar, Rafael. Santo Expedito, tá? Expedito. Santo Expedito também, eu tenho muitas dúvidas da existência dele. Pode falar aí, o Rafael. Rafa levantou a mão, não, ou não? Rafa? Seu microfone tá fechado, Rafael. Isso, pode falar agora. Eu não tô escutando. Você tá falando, Rafael? Não tô escutando. Você deve estar com algum problema no microfone. Tá. Não, eu não tô escutando, é porque tá dando até chiado no seu negócio. Alguém tá escutando, Rafael? Ou só eu que não tô? Se alguém tiver, faz a pergunta. Ninguém, ô, Rafael. Quando você abre o seu microfone, chia. Faz a pergunta do grupo lá e aí eu respondo para todos, porque é mais fácil assim. Ok? Um abraço então a todos e todas. Até depois, pessoal.